Imagine um tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra, em que os homens viviam centenas de anos e conheciam segredos que hoje estão perdidos. Um período tão antigo e misterioso que desperta a curiosidade de muitos. Um tempo envolto em sombras, repleto de enigmas. O que será que acontecerá nesse mundo tão distante do nosso? Como era a vida das pessoas que viveram antes de um evento que mudaria tudo para sempre? O Grande Dilúvio. Prepare-se para mergulhar em uma das épocas mais intrigantes da história, uma era que a Bíblia chama de pré-diluviana. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tempo. A Bíblia relata os eventos que antecederam o dilúvio nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Um mundo onde os seres humanos eram capazes de feitos extraordinários, mas que, ao mesmo tempo, se afundavam cada vez mais no abismo do pecado. Um mundo que fascinou por suas conquistas, mas que estava. Vamos falar sobre esse mundo, um tempo esquecido, onde o homem chegou ao auge de seu desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também ao fundo de sua depravação espiritual. Um mundo que foi julgado e destruído por Deus. E, ao longo deste texto, você vai entender como tudo isso aconteceu e o que levou à destruição completa de toda uma civilização. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre a história da humanidade e o futuro. O começo de tudo. Tudo começou com Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus e colocados no Jardim do Éden. Mas após sua queda, ao comerem o fruto proibido, foram expulsos do paraíso. Imagine o choque de se ver fora do jardim, em um mundo hostil, longe da perfeição que conheciam. Eles foram obrigados a recomeçar, a lutar pela sobrevivência. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e seu primeiro filho, Caim, se tornou o primeiro assassino da história humana. Um fratricídio brutal que marcou o início da era pré-diluviana. Caim, em um ato de inveja e ira, matou seu irmão Abel. Esse foi o primeiro sinal de que o pecado havia começado a corroer a humanidade de dentro para fora. E esse crime, após o assassinato, Caim foi marcado por Deus e expulso para a terra de Nod. Lá ele construiu a primeira cidade mencionada na Bíblia, uma cidade que ele nomeou em homenagem a seu filho Enoque. E essa cidade simboliza mais do que uma simples construção. Ela representa a ascensão crescente do homem de construir sua própria vida, sua própria civilização, longe de Deus. Uma civilização avançada, a evolução intelectual e tecnológica. Agora vamos explorar um ponto que muitas vezes passa desesperado. Quando pensamos na era pré-diluviana, talvez imaginemos uma época primitiva, rudimentar. Mas a realidade, segundo a Bíblia, era muito diferente. O homem daquela época não era um ser primitivo, mas um ser criado à imagem de Deus, dotado de inteligência e capacidade criativa. Caim foi capaz de construir uma cidade e seus descendentes, por sua vez, trouxeram grandes inovações para o mundo. Os filhos de Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim foram pioneiros em áreas como a criação de rebanhos, o desenvolvimento das artes musicais e a metalurgia. Com Tubal-Caim, o homem aprendeu a trabalhar com metais como o cobre e o ferro, algo que muitos de nós consideram ser uma conquista das civilizações posteriores. Mas isso já estava acontecendo muito antes do dilúvio. E então vemos o tempo de Noé. O mundo já foi tão avançado que o homem possuía os recursos e a capacidade para construir uma grande arca, seguindo as instruções projetadas de Deus. Essa arca não era apenas uma grande construção, mas um símbolo da última chance da humanidade. A longa duração do período pré-diluviano. Uma pergunta que muitos fazem é: quanto tempo durou esse período antes do dilúvio? A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas muitos estudiosos acreditam que esse tempo foi muito mais longo do que podemos imaginar.
talvez tenha durado mais do que todo o restante da história bíblica. As genealogias do Gênesis 5 são o único registro cronológico que temos sobre essa era. Eles mencionam que os primeiros seres humanos viveram por centenas de anos, e é impossível não pensar no que essas mentes, com tanto tempo à disposição, poderiam ter conquistado. A contribuição apenas não contribuiu para o desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também permitiu que o conhecimento transmitido fosse de geração em geração de forma mais eficaz. Ainda que as genealogias bíblicas não tenham o propósito de datar eventos com exatidão, o fato dos homens daquela época viverem tanto tempo nos dá uma pista de que o desenvolvimento humano foi significativamente influenciado por essa longevidade. O pecado e a depravação da humanidade. Mas nem tudo era progresso e avanço. Na verdade, quanto mais a civilização progredia, mais o pecado se alastrava. O exemplo de Caim, que matou seu irmão, foi apenas o início de uma longa série de pecados que se multiplicaram ao longo do tempo. Seu descendente, Lameque, se tornou o primeiro polígamo mencionado nas Escrituras e também foi responsável por 2 assassinatos, dos quais ele se orgulhava abertamente. A maldade do homem crescia cada vez mais. As pessoas não se arrependiam de seus atos. E é nesse ponto que a Bíblia menciona um fato intrigante. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Muitos intérpretes afirmam que isso foi uma união entre seres espirituais, como anjos caídos, e mulheres humanas. No entanto, a interpretação mais aceita pelos estudiosos é que essa expressão se refere à mistura entre a linhagem piedosa de Sete e a linhagem ímpia de Caim. Essa união profana promoveu uma degeneração moral e espiritual que acabou por contaminar toda a civilização. Dessa mistura surgiram os Nefilins, descritos como homens de grande estatura e força, conhecidos por seus feitos de valor, mas também temidos por sua maldade. Os justos em meio à corrupção. Porém, nem todos os que viveram no período pré-diluviano sucumbiram ao pecado. Existem exemplos notáveis de pessoas que permaneceram fiéis a Deus. Abel, o primeiro mártir da história, ofereceu um sacrifício agradável a Deus e, mesmo após sua morte, continuou a ser lembrado como um exemplo de fé. Outro exemplo é Enoque, um homem que viveu tão próximo de Deus que não experimentou a morte. A Bíblia diz que Enoque foi traduzida para o céu, uma exceção extraordinária na história humana. E finalmente temos Noé, o homem que Deus escolheu para salvar a humanidade e os animais do julgamento iminente. Enquanto o mundo ao redor de Noé se afundava no pecado, ele apareceu apenas, caminhou com Deus. Ele recebeu a missão mais difícil de sua vida, construir uma arca gigante e se preparar para o dilúvio que Deus traria sobre a terra. Imagine o isolamento que Noé deve ter sentido, sendo o único homem justo em um mundo corrupto. Mas ele perseverou, confiando nas promessas de Deus. O fim de uma era, o grande dilúvio. Finalmente, o juízo de Deus chegou. O pecado da humanidade atingiu um nível tão elevado que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. As águas do dilúvio cobriram toda a terra e apenas Noé, sua família e os animais que ele levou para a arca foram poupados. E é nesse ponto que precisamos refletir sobre a mensagem desse período. Jesus, em seus ensinamentos, alertou que nos últimos dias da humanidade, o mundo viverá de forma semelhante ao período pré-diluviano. As pessoas estarão tão imersas em suas próprias vontades, tão distantes de Deus, que não perceberão o juízo iminente. Assim como nos dias de Noé, as pessoas ficarão ocupadas com suas festas, banquetes e relacionamentos, vivendo sem prestar atenção ao chamado de Deus para o arrependimento. Mas, quando o juízo vier, será tarde demais para voltar atrás. Conclusão: o alerta para os nossos dias.
O mundo pré-diluviano serve como um poderoso alerta para nós. Ele nos mostra que, apesar de todos os avanços tecnológicos e culturais, a humanidade pode facilmente se desviar para um caminho de destruição. A história de Noé e do dilúvio nos lembra da importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo em meio à corrupção. Assim como as águas do dilúvio levaram os ímpios daquele tempo, o juízo final também virá, e aqueles que ignoram o chamado de Deus enfrentarão as consequências. Portanto, o que você pensa sobre o mundo pré-diluviano? Escreva nossos comentários e compartilhe suas opiniões. Se você gostou deste vídeo,